mediar esse debate aí. Não dá para a gente fazer que nem igual o bar, que todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Senão a gente não vai conseguir. Vocês viram que quando muitas pessoas falam, o sistema ele acaba entrando em um certo colapso aí, porque fica variando quem entra na frente. Então a gente precisa fazer inscrições. E aí, as inscrições nós vamos fazer no chat. Então, quem quiser se inscrever, já pode ir ao chat e pedir a inscrição, que nós vamos, então, fazer uma ordem aqui e a Sheila vai organizar esse debate aí com a Silvana. A gente colocou, Silvana, conversei com a Sheila, a gente colocou um limite aí de inscrição no máximo até 8h30, 8 e pouco, e aí depois a gente vai finalizando, tá bom? Eu queria também, além desses agradecimentos, já dizer que nós estamos organizando um calendário, né? E na semana que vem a gente já tem um outro convidado, que vai ser o Rafael Fortes, para falar sobre lazer e tecnologias. Então, a gente daqui a pouco também já vamos encaminhar para vocês uma nova divulgação aí dessa nova atividade. Então, obrigado mais uma vez, Silvana, a palavra é sua e sim, muito legal você estar com a gente, viu? Obrigado. Bom, então, boa noite. Um brinde, as pessoas estão participando. Para mim, está dando microfonia, para você, está ok? Estamos escutando bem. Tá, beleza. Então, eu queria agradecer o Oricolé, agradecer o Helder pela confiança, pela parceria. Queria registrar que nesse momento de pandemia, assim, de confinamento, não ando tendo muita vontade de fazer coisas acadêmicas. Ando numa preguiça, num desânimo. Enfim, acho que a gente está vivendo um momento bem difícil, o mundo jamais será o mesmo, é uma situação, muitas pessoas em vulnerabilidade, a gente tem o privilégio de poder ficar em casa, acho que hoje um ato de liberdade é exatamente esse, poder ficar em casa, e, enfim, estava meio travada e sem vontade de fazer, mas o convite do Helder é sempre um convite do Helder, né? Quando eu nem li direito o WhatsApp que ele mandou, eu disse topo. Depois eu fui lá, caraca, o cara me botou 4 temas: corpo, gênero, sexualidade e lazer. Só o Helder mesmo para pensar em fazer tudo isso. Então, não preparei nada muito grande, assim, ou muito extenso, mas pensar algumas coisas que, inclusive, nesse contexto do confinamento, eu tenho pensado. E é lógico que quem me conhece sabe que a minha trajetória é trabalhar com as questões das mulheres, sobretudo, né? Eu vou pensar algumas coisas nesse sentido. Mas antes, assim, queria de novo agradecer e dizer da importância dessa iniciativa de vocês, né, do Oricolé, de fazer esses encontros. Eu tenho a impressão que a gente vai ficar por muito tempo com práticas semelhantes, né, a essa. Sou uma defensora rigorosa de que a gente fique em casa nesse momento, não saio para nada, só para botar o lixo na rua, e mesmo assim de máscara e luvas, né? Acho que o cuidado de cada um de nós agora é o cuidado das pessoas que estão conosco, das pessoas das nossas famílias, enfim, e das pessoas em geral, né? Então, quero te parabenizar, Helder, e todo o grupo, né? Acho que é o momento que a gente vai ressignificar as nossas práticas, né, a partir desse confinamento. Tenho absoluta convicção de que o mundo não será o mesmo, não sei se para melhor ou para pior, não tem como prever isso, mas nós não sairemos dessa ilesos, né? Estou pensando um pouco nisso. A proposta é conversa de bar sem bar, então eu estou com meu vinhozinho aqui, né, com uma garrafa de água também, para a gente pensar, e quando eu fiquei pensando o que era essa proposta, eu pensei que são pessoas amigas que estão se encontrando num bar sem bar e vão conversar sobre alguns temas relacionados aí com o que o Helder demandou, né, as questões do lazer, relacionando aí, ou pensando, questão de gênero, corpo, sexualidade, eu ampliaria para outras dimensões também, como raça, etnia, geração, etc. Como que eu pensei? Eu não sou uma estudiosa do lazer, vocês sabem disso. A minha experiência com lazer se deu e se dá a partir dos projetos sociais, né? Fundamentalmente os projetos sociais do Ministério do Esporte, a elaboração das políticas públicas. Minha aproximação com o lazer, então, se deu nesse campo, digamos que foi um campo mais de, né, tanto de pensar essas questões, como tentar elaborar algumas propostas.
né? Tem um marcador e um atravessamento bastante grande com a questão da história, e, enfim, as experiências que eu vou partilhar com vocês agora por um lado, pensando essa trajetória que eu cumpri desde 2003, com o programa Segundo Tempo, e logo depois, um pouco mais tarde, com o PELC, né, a partir da própria demanda e da observação que eu fazia e que eu observava nas discussões mesmo, que a questão de gênero era pouco abordada, e ela era um demarcador importante, né, porque grande parte dos programas sociais de esporte e lazer, eu também estou falando do lazer relacionado com as práticas corporais e esportivas, né, há uma desigualdade de acesso bastante grande pela questão de gênero, né, meninos e meninas, homens e mulheres. Então, minha experiência, ou as coisas que eu vou pensar aqui com vocês, está um pouco pautada nessa trajetória, junto com esses dois programas, que grande parte de vocês que estão aqui nesse momento também já acompanharam comigo, ou estivemos juntos, né? Como eu falei, é uma escolha política falar sobre mulheres, é uma escolha que eu fiz há muito tempo e que venho perseguindo esse tema de diferentes maneiras, sobretudo pensando talvez no esporte e nas práticas corporais esportivas. Por que é uma questão política, né? Porque há uma desigualdade bastante grande, não só de acesso, mas de permanência nas práticas corporais esportivas das mulheres, quando a gente pensa relacionados com os homens, em especial com o espaço público, ou em algumas, digamos assim, determinadas práticas. Quem tem me acompanhado sabe que nos últimos anos eu tenho me debruçado sobre a questão do futebol, que para mim foi bem emblemática, assim, porque acho que é um espaço importante para a gente pensar as questões de corpo, gênero, sexualidade, né? E o meu envolvimento com o futebol se dá não só no plano acadêmico, mas se deu numa questão muito mais ampla, que eu não tinha a mínima dimensão do que poderia acontecer, que é um certo ativismo, né, que me fez entrar em lugares impensáveis. Por exemplo, uma reunião na CBF com toda a cúpula da CBF, o diretor, presidente da CBF, então, Marco Polo Del Nero, né, que para mim foi muito surpreendente, que dá para a gente pensar o local que o futebol tem na nossa cultura, né, que até as mulheres eles resolveram ouvir, até porque não existia, né, essa discussão. Então, pensei um pouco da gente trabalhar com essa lógica, que todos vocês sabem disso com bastante clareza, que tanto o esporte como as práticas de lazer, e estou pensando, quando eu estou falando de lazer aqui, eu estou pensando especificamente com relação às práticas corporais esportivas, que é da onde eu falo, né? Elas são instâncias pedagógicas, né, que não só reproduzem, mas elas produzem, né, representações de corpo, de gênero, de sexualidade, né? Eu tenho dito, e várias outras pessoas, que são espaços generificados, né, porque o acesso às práticas corporais e esportivas, ela também é demarcado pela questão de gênero, então ele é generificado e ele também é generificador, né? Ele também produz e reproduz discursos, práticas e ações que produzem corpos marcados pelo gênero. Né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa no atravessamento ainda com questões como sexualidade, raça, etnia, religião, classe social, capacidade física, geração, a gente tem um terreno bem amplo para pensar quem pode ou quem é autorizado a usufruir do quê, né? Que equipamentos, que espaços de lazer, que práticas de lazer são colocadas para os diferentes grupos sociais e para os diferentes indivíduos. Então, pensando nisso, eu estou pensando o gênero, né, como uma categoria analítica, a gente pode analisar as experiências de grupos, pessoas, instituições a partir dessa categoria. Uma categoria identitária, o gênero nos constitui. Uma categoria política, né, todas as lutas que se pode pensar nesse sentido. E uma categoria que o gênero pode ser entendido como algo que organiza a nossa cultura. A nossa cultura é generificada, né? Ela organiza a vida social, ela organiza as práticas de representações do que a gente conhece, e ela organiza, portanto, os espaços de lazer e de esporte.
Com relação ao usufruto, digamos assim, das práticas de lazer, um vinho. Sim, estamos te ouvindo, Silvana. Estão ouvindo? Estamos sim, tranquilo. Eu penso Foi um vinho. eu falei um vinho e não estão me ouvindo. Vocês já estão para lá, o bar já está funcionando, né? As pessoas já estão no bar, assim, Desculpa. em cima do bar. O bar abriu mais cedo, Tá certo. Então, acho que algumas questões e indícios de situações que a gente tem que prestar atenção quando a gente pensa na questão do acesso e da permanência nos espaços de lazer, considerando as questões de gênero. E depois eu quero trabalhar um pouco mais isso com as questões do confinamento, que acho que é uma realidade que a gente não estava preparada, não imaginou que pudesse acontecer, e que acho que potencializa algumas coisas para a gente pensar nesse sentido. Então, primeiro, diria da gente tentar pensar essa questão da biologização das diferenças, né? Ou seja, como o gênero é um organizador da cultura, muitas desigualdades das hierarquias que a gente vivencia, elas são circunscritas aos aspectos do corpo, relacionado com o corpo, né? As diferenças biológicas, digamos assim. E aí a gente pode pensar na questão de sexo, de gênero, as questões de raça, a cor da pele importa, a capacidade física, sexualidade, geração, etc. Não significa que a gente vai negar essas diferenças, né, dos sujeitos, mas acho que cabe a gente sempre estar atento de problematizar quais são as razões pelas quais esses marcadores da biologização, né, dos aspectos biológicos, são aqueles que fundamentam, ou que são os primeiros a serem chamados para hierarquizar os sujeitos ou para atribuir locais de pertencimento, a inclusão e a exclusão. Eu acho que nos últimos anos, sobretudo no último 2018 e 2019, agora 2020, a gente tem visto como se exacerbou essa discussão, né? Um discurso de ódio que cresceu enormemente e um discurso de ódio que é pautado exatamente por isso, né? Pela biologização das diferenças. Discurso de ódio aos negros, às mulheres, aos homossexuais, aos transexuais, ou seja, aí opera uma forma bastante grande de violência. Nesse sentido, acho que é legal a gente pensar e problematizar o lugar que o discurso biológico ocupa, pensando também relacionado com o discurso religioso, que é o que a gente tem visto bastante grande, né? Como que a autonomia, eu digo, a anatomia dos corpos, hoje ela é chamado não só para delimitar quem pode e quem não pode, inclusive ter o direito à vida, né? Eu acho que a pandemia vai nos mostrar isso, quem vai sobreviver e quem não vai, mas também de pensar como se educam os corpos, né? Considerando essa lógica, né? Que alguns corpos são considerados como desejáveis, vitoriosos, perfeitos, enquanto outros corpos e subjetividades, digamos assim, são desviantes, deslocados, abjetos e não desejáveis. Então, do meu ponto de vista, desnaturalizar essa representação, né, desnaturalizar aquilo que parece ser natural, é o primeiro ponto para a gente pensar as questões de lazer. Porque essa desnaturalização, acho que nesses tempos que a gente vive, não apenas por conta da pandemia, mas também, como eu falei antes, pela emergência de discursos e atos que operam com o desprezo, a injúria, o ódio, a violência simbólica e física, as pessoas cujos corpos e subjetividades são representadas como dissonantes. E o que isso se relaciona com lazer? Primeiro que as pessoas são os seus corpos, né? E esses corpos, muitas vezes, eles são tomados exatamente como aqueles a partir do quais se diz o que pode ou não fazer, pode ou não circular, o pode ou não viver, né? E dentro da lógica do lazer é bastante interessante. Como eu tenho pensado muito sobre as mulheres, acho que quando a gente pensa o acesso às mulheres às práticas corporais e esportivas, meninas e mulheres, desde da educação física escolar, fora das escolas, escolinhas esportivas, os espaços de lazer, os parques e praças, né,
como é ato político falar sobre as mulheres, eu vou me valer me apropriar desse espaço que o Helder me convidou para falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente não pode pensar o lazer, acho é vício de linguagem, eu tenho absoluta convicção que a gente não pode pensar o lazer sem pensar o contexto de desvalorização que vivem as mulheres na nossa cultura, né? Um contexto de desqualificação. Elas são vítimas não, elas são sujeitos de segunda ordem. E hoje eu estava olhando uns dados, né? Acho que não dá para pensar o lazer sem pensar a violência contra a mulher. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 trouxe dados para mim que são alarmantes e que a gente precisa desnaturalizar e olhar sem ficar chocada com esses dados, porque eles têm uma implicação muito grande no lazer. Né? A cada 8 horas, uma mulher é morta. 61% das mulheres, em 2009, cresceu 4% em relação a 2018, a questão do feminicídio, estou falando do feminicídio. 61% das mulheres que são mortas são negras, né? 88,8%, ou seja, quase 90% das mulheres que são mortas são pelos companheiros ou ex-companheiros, e quase 70% das mortes acontecem no espaço privado, no espaço da casa. Isso impacta no lazer de diferentes formas. Trazer outros dados para a gente pensar. A cada 16 horas, uma pessoa trans é assassinada no Brasil. O Brasil lidera hoje o ranking de assassinatos contra transexuais, transgêneros e travestis. Então, a gente pensa que as mulheres trans são as mulheres também, e as travestis são as mulheres que estão na zona diferente desse sentido da morte, só por serem o que são. Então, como que pensa lazer para essas pessoas que têm a eminência da morte muito grande só por ser o que elas são? Acho que não dá para pensar o lazer, sobretudo para as meninas e mulheres, se a gente sem pensar outros dados. A questão da violência doméstica. E esses dados que eu estou trazendo do relatório são só de casos que são registrados, que a gente sabe que ainda é muito maior daquilo que eu estou trazendo, né? Então, a cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica no nosso país, né? Dados de 2019. São mais de 180, mais de 180 estupros por dia. E um dado muito chocante, que eu não tinha tanto essa dimensão, sabia que era, mas não tanto, 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Então, quando a gente pensa no lazer, nas práticas de lazer das famílias que não deixam as meninas participarem de determinadas atividades por medo da violência, eu acho que isso se justifica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não saio caminhar no parque, eu moro a 2 quadras num parque, que não é um parque fechado, mas eu não saio caminhar depois das 6 horas da tarde, ou 5 horas da tarde. No escuro eu não caminho, porque eu tenho medo de sofrer algum tipo de violência. Então, quando a gente pensa nas práticas de lazer, eu acho que a gente tem que pensar em alguns dos aspectos que, para as meninas e mulheres, são limitantes, ou são limitadoras de um acesso mais pleno, digamos assim, às práticas corporais e esportivas. Eu já estou quase terminando, mas vou pensar quais são o que eu pensei, né? Primeiro, que a violência contra a mulher e as meninas é um fato. Esses dados, por mais alarmantes que eles sejam, eles nos colocam diante dessa situação. Não é discurso de feminista, não é mimimi, não é feminista no sentido do mimimi, que a gente ouve isso, não é querer se vitimizar, mas é um dado importante de ser reconhecido quando a gente pensa não só nas políticas públicas de esporte e lazer, mas quando a gente tenta pensar alguns dos aspectos que fazem com que as mulheres tenham uma adesão menor às práticas corporais e esportivas que os homens e que as meninas tenham uma adesão também menor que os meninos. Então, a violência é um dado concreto. O outro dado é a apropriação diferenciada dos espaços, sobretudo os espaços e equipamentos públicos. Como tem uma representação de gênero mais ou menos consolidada desde sempre, de que o espaço público é de domínio dos homens e o espaço doméstico é de domínio das mulheres, acaba repercutindo também na apropriação dos espaços públicos. Então, tem várias pesquisas que mostram exatamente isso, como os meninos e os homens se apropriam e as mulheres têm que negociar
o espaço público para suas atividades de lazer. Chega numa quadra, num campo, sei lá, e muitas vezes tem que fazer uma negociação, porque os melhores horários são dos homens, né, os melhores espaços estão vinculados com eles. Então, também como essa discussão é importante, eu acho que a gente tem que considerar. A outra questão importante pensar é que meninas e mulheres são responsabilizadas pelos afazeres domésticos, né? Isso implica, a gente viu isso nos projetos sociais, a gente viu isso na adesão, por exemplo, no segundo tempo, que era de aproximadamente 30% das meninas, porque o tipo de atividade que às vezes era ofertada era um espaço que elas não podiam estar lá, porque elas estavam cuidando dos irmãos mais jovens, ou estavam ajudando a mãe a fazer as atividades domésticas. Então, isso também implica, né, no acesso ao lazer. Uma outra questão que acho que a gente não pode deixar de considerar é a objetificação, né, e a sexualização do corpo das mulheres e das meninas, né? Então, aí a gente pode pensar várias coisas. Uma delas, eu acho que é essa ideia da mulher e da beleza, né, como quase uma obrigação. As mulheres são muito avaliadas pelas suas aparências. Isso implica a demanda de algumas mulheres, algumas práticas corporais, que vai desde a pouca alimentação, as cirurgias e práticas vinculadas ao universo fitness, o universo da cultura fitness, que, do meu ponto de vista, também tem toda uma estética do comedimento, né? Ou seja, tenho pensado que as meninas precisam ser mais comedidas, né? Elas são educadas a serem comedidas, desde uma gestualidade mais restrita até o tipo de atividade que muitas vezes é recomendada que elas façam, e algumas delas vinculadas com esse universo da estética, né? Acho que isso é uma questão a ser pensada também. A questão do assédio é uma questão que a gente não pode desconsiderar, né? As mulheres, elas estão sujeitas a serem assediadas, porque em nossa cultura, se a cultura do estupro, a cultura que não acha que seja estranho, ou quase que naturaliza o estupro, pensar o assédio não só como uma brincadeira, mas a gente pensar que o assédio ele objetifica o corpo do outro, né? Muitos homens se acham com direito sobre os corpos das mulheres. Isso impacta nas questões da escolha ou da adesão em práticas corporais esportivas. A outra questão, acho que é da gente pensar as representações mais normalizadas de feminilidade que colocam em xeque a prática de determinadas modalidades esportivas para as mulheres, sobretudo aquelas que são consideradas como mais masculinas ou masculinizadoras. E, por fim, as representações vinculadas ao universo da sexualidade, né? Considerando que é um único modo de viver a sexualidade normal, desejável, que é a heterossexualidade. As pessoas que fogem dessa lógica, muitas vezes elas são desqualificadas, inclusive impedidas de participar de algumas práticas de lazer. E a gente vê criando-se algumas possibilidades, grupos. A gente, por exemplo, no futebol tem interessantes movimentos que são grupos de mulheres trans e de homens trans que estão fazendo equipes de futebol para congregar, né, espaço quase de sociabilidade, de aceitação, enfim, para a gente pensar questões relacionadas a isso. Então, se a gente pensa as questões de gênero, né, que elas, por serem relacionadas com um mecanismo de exclusão e de inclusão, elas já, digamos assim, são mais complicadas para as mulheres. Agora, imagina quando a gente relaciona isso com outros marcadores, como raça, como classe, como deficiência, né, que são também mecanismos de opressão. Eu penso, né, tenho pensado um pouco que essa experiência do nosso isolamento, do confinamento, né, do medo da doença e da morte, que efetivamente a gente está passando por isso, né, tanto da gente quanto das pessoas próximas. Eu, do pouco que leio, porque eu tenho tentado evitar ler algumas coisas, eu acho que a gente não chegou nem no início do que vai acontecer, acho que a situação vai ser muito mais difícil, mas essa experiência que ela possa ressignificar o nosso modo de existir, e ao ressignificar, talvez a gente possa sair, se é o que a gente vai sair dele um dia, mas não tão cedo, né, pensando algumas coisas. Uma delas, eu acho que essa experiência está tornando visível, né, que há sujeitos e grupos cujas vidas
cujas vidas pouco importam, né? E se a gente pensa agora na lógica do mercado, isso está muito claro, né? Vejam aí a pressão para acabar com o isolamento social, as caravanas, a reabertura do comércio, o discurso econômico, né? Sobretudo o discurso neoliberal, subjugando, minimizando a morte de determinados grupos, e a gente sabe quem que vai morrer, ainda que o vírus ele possa circular por todos os grupos e classes sociais, as pessoas que estão mais vulneráveis, né, são aquelas que provavelmente terão mais dificuldade para conseguir ficar bem nessa questão. Eu penso que a experiência do confinamento com relação às mulheres, que é especificamente o que eu gosto mais de falar, tem algo que acho que está escancarado agora, que é a divisão sexual do trabalho. Né? O trabalho que é invisibilizado, que é o trabalho doméstico, um trabalho que não é remunerado, um trabalho que não é reconhecido, e é um trabalho que acho que agora está demandando uma sobrecarga para as mulheres. Né? Eu tenho lido algumas coisas, tenho visto algumas coisas nesse sentido. Está sobrecarregando por quê? Primeiro porque as mulheres têm, digamos assim, elas são quase que as responsáveis, em grande medida, pelo espaço doméstico, pelo gerenciamento do espaço doméstico e pelos cuidados, né? Os cuidados da família, os cuidados dos filhos, os cuidados dos mais velhos, os cuidados dos doentes. Então, mesmo que a mulher tenha saído para o espaço público, para o trabalho, eu acho que ela saiu, mas levou a casa nas costas, né? Ou seja, a divisão do trabalho, ela ainda se dá. A mulher tem a dupla ou tem a tripla jornada de trabalho. E eu fico pensando, né, em todos os lares, digamos assim, e ainda estou pensando num lugar de privilégio, de quem tem uma casa, né? Todos esses protocolos de cuidado com o que entra dentro de casa. Quem que está fazendo isso? Todos os processos de higienização, né? Quem está fazendo as tarefas domésticas, limpar, o cozinhar, o pensar as atividades com os filhos, né? As pessoas que trabalham fora, as mulheres que trabalham fora e as que estão trabalhando em casa agora, acho que a ausência de alguns mecanismos de apoio não estão acontecendo, as creches, as escolas. Muitas mulheres deixam seus filhos com as avós, com as tias, sei lá, com outras mulheres para que possam trabalhar fora de casa. O quanto isso está impactando, né? Se a gente pensa que no Brasil 40% dos lares são chefiados por mulheres, são elas as responsáveis pelo sustento da família, né? Claro que os homens são responsáveis pelo sustento, mas geralmente eles não são homens sozinhos que vivem com seus filhos sozinhos, têm um apoio das mulheres em casa, né? Se a gente pensa que 70% dos profissionais dos serviços básicos, eu estou pensando aí saúde e serviço social, quem está na zona de frente agora, no enfrentamento, né, ou está mais vulnerável ao adoecimento, são mulheres, são dados da ONU. Então, a gente vai pensar que essa vulnerabilidade, ela está não só relacionada aos serviços domésticos, ao serviço de saúde, mas as caixas de supermercados, transportes. E acho que uma questão bem interessante da gente pensar agora, em especial as classes, a classe média, é o papel da figura da empregada doméstica, né? O quanto há uma exploração de um trabalho, né? Um não reconhecimento da importância. As mulheres agora estão em casa, estão com os filhos, muitas estão sem as suas empregadas, né? Acho que isso talvez seja uma experiência interessante para a gente repensar. O que isso tem a ver com lazer? Vou voltar aqui. O confinamento, acho que tem acirrado, já estão mostrando isso, né, os casos de violência doméstica. As primeiras pesquisas na China que têm saído, 300% aumentou a questão do divórcio, aumentou muito a questão da violência doméstica. Pense em todos nós confinados, homens, mulheres, crianças, né, sem nos prepararmos para o confinamento. Então, acho que essas situações elas têm uma questão muito forte relacionada com o lazer de agora. Quem no confinamento está tendo espaço e oportunidade de exercer atividades de lazer, né, e daí não só das práticas corporais e esportivas, porque elas se dão fora. Pensando no lazer como um direito, quem hoje está conseguindo ter esse direito,
E eu espero mesmo que essa experiência nos faça refletir um pouco sobre esses temas, né? E, sobretudo, sobre esse tema do lugar que a mulher ocupa na nossa sociedade, né? Porque talvez hoje a gente tenha que pensar não só no lazer, mas acho que a pandemia está nos colocando um grande desafio, que é pensar o direito à saúde e, sobretudo, o direito à vida, né? Quem vai morrer e quem não vai. Né? E daí eu convido vocês a pensar, né, a partir da lógica dos feminismos, da gente pensar com aquela ideia bem radical, né, que feminismo nada mais é do que pensar que as mulheres são gente. E termino mesmo, né, já falando que eu estou terminando a horas, uma citação que eu gosto muito daquela escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie, quando ela diz que feminista é o homem ou a mulher que diz: sim, existe um problema de gênero ainda hoje, temos que resolvê-lo. Temos que melhorar. Todos nós, né, homens e mulheres, temos que melhorar. Espero que a pandemia e espero que o confinamento e nosso isolamento social seja um espaço possível da gente pensar em melhorar essas desigualdades que são, reafirmo, né, marcadas pelo gênero, mas por outros marcadores como raça, etnia, geração, classe, etc. Enfim, pensei essas coisas, agora vamos beber e conversar. Ok. Simone, você está me ouvindo também? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, saúde. Vamos conversar, né, Simone? Primeiro, queria te relatar que aqui na parte do chat tem uma série de elogios para você, tá? As pessoas já estão dizendo da alegria de te escutar, do privilégio de te escutar. Então, deixar esse relato, né? Depois você vai ver aqui, tem um monte de palminhas e tal. Ok, obrigado. E dos seus amigos, principalmente o Silvio já falou que tá assim, um grande abraço, né? As pessoas que a gente tem muito carinho por você, de uma forma geral, eu me coloco nesse grupo também, tá, Silvana? E, Silvana, a gente já tem algumas inscrições aqui feitas, né? As pessoas estão colocando aqui, mas depois você lê essa parte, e eu já queria, então, fazer uma pergunta, né? Dialogar com você nesse sentido que você apresentou. Primeiro que são muitos dados, né? E não é só muitos dados, né? É muita vida, né, Simone? Hoje eu fiz uma faxina aqui em casa e eu tô assim, nossa, eu acho que eu trabalho fora para não trabalhar em casa. Não, eu acho que eu trabalho fora para não, né, para não trabalhar em casa. E aí, eu estava pensando também, e vi os dados, você trouxe alguns deles, que eu queria comentar também, que é a questão do aumento da violência doméstica, principalmente contra mulheres e crianças, agora no isolamento, né, que essas questões têm permeado, a ONU, inclusive, fez pronunciamentos, né, nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões, o que você tem percebido, como, né, você avalia esses dados. Então, eu acho que é isso, né? Primeiro, eu acho que está se tornando visível que há, sim, violência doméstica. Eu acho que talvez uma experiência positiva, se é que é possível ter, do confinamento, que está se falando mais sobre isso, né? Ou seja, não tem um dia que eu não abra as notícias ou que eu abra o Facebook e tenha algum artigo ou tenha algum comentário mencionando isso. A experiência do confinamento botou no espaço privado pessoas, né, que impossibilitadas, digamos assim, de usufruir do espaço público, acabam circunscritas e acabam... As emoções estão ali, né? Quer dizer, é um espaço do confinamento que, ainda que muitas pessoas estejam trabalhando, estejam fazendo isso que a gente está fazendo agora, a live, né? Está tendo contato por meio das tecnologias,
mas a convivência está exacerbada, né? E quando está exacerbada, também estão exacerbadas as coisas que acontecem no cotidiano da convivência. Então, a questão da violência, sobretudo no nosso país, né, que tem apontado, quais são as questões que estão mais relacionadas com a violência da mulher. A primeira delas é os homens, não os homens, né, que os homens que estão me ouvindo, eu não estou tentando generalizar, mas há uma cultura de que os homens, muitas vezes, sentem-se como donos das suas mulheres, das suas companheiras, se sentem ameaçados quando elas têm opinião própria, expõem seu corpo, saem para o espaço público ou, digamos, têm mais sucesso na carreira. Então, essa é uma questão importante. A outra questão, acho que importante da gente pensar, é que esse confinamento, ele não foi... Ele se deu da noite, ele é uma ruptura, né, do nosso, digamos, entre aspas, de uma vida normal, da nossa normalidade, né, e essa ruptura, ela está sendo vivenciada, eu acho que ela precisa ser vivenciada, eu vi um artigo esses dias bem interessante, como um luto, né, a gente está perdendo uma série de coisas, né, a primeira delas é o nosso direito de ir e vir, né, a segunda é sair de casa para não sair para a rua para não fazer o que está em casa. E também, acho que uma das questões que está aumentando a violência exatamente é a sobrecarga sobre as mulheres no espaço do confinamento e a reclamação que as mulheres, com todo o direito, estão dizendo, eu não aguento mais, porque além de trabalhar fora, continuo no meu home office, mas eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer uma série de outras coisas, né? Então, a ONU está chamando a atenção, não só para a questão do aumento dos dados da violência contra as mulheres, mas também daquelas mulheres que estão na zona de frente, que são as cuidadoras, que são as empregadas. A gente viu o primeiro caso de São Paulo, é emblemático para a gente pensar, da primeira mulher que morreu do coronavírus, a primeira pessoa que morreu coronavírus, foi exatamente uma empregada doméstica, né, que foi contaminada pela patroa, né. Eu acho que a experiência com essa nossa herança escravocrata, né, de ter uma mulher que trabalha para a gente, né, e claro que tem muitas pessoas que remuneram em condições adequadas, mas a gente está vendo que a grande maioria, muitas vezes, não considera elas como trabalhadoras que merecem o respaldo, o cuidado, né, e acho que eu estou passando por essa experiência, tem uma pessoa que trabalha 2 vezes por semana na minha casa, como é pesado fazer uma limpeza, dói o corpo, quer dizer, como a gente passa o dia inteiro mexendo na casa e tem que limpar, quando limpa um lado já está sujo o outro, daí vai para a cozinha e 500 mil panelas para limpar todo dia, ou seja, acho que a gente pode redimensionar a experiência desse trabalho, que é um trabalho invisível, acho que isso é interessante pensar, é um trabalho que não aparece, né? Nem para as pessoas que configuram a família, nem fora do espaço doméstico. Então, acho que dá para a gente pensar um pouco por aí, Sheila. Uhum. Silvana, então a gente já tem 3 inscritos. Primeiro eu queria que você me desculpasse, né? Eu iniciei te chamando de Simone, que acho que é o Rio que já tá, mas você me desculpa. Então vamos lá. O próximo é o Bruno, por favor, Bruno. Olá, Silvana, boa noite. Obrigado, Sheila. Estão me ouvindo? Tá beleza aí o áudio? Eu tive que trocar também de... Beleza. Silvana, obrigado aí pela oportunidade de ouvi-la, né? Eu, como um homem, né, que cresceu nessa sociedade, eu sou ainda permeado de vários comportamentos que com certeza, podem ser tidos como machistas e fruto de uma sociedade patriarcal ainda, mas eu acho que iniciativas como essa nossa, ouvi-la falar, tem outras colegas, eu participo do Oricolé, tem outras colegas também que eu sempre fico muito feliz ao ouvi-las e refletindo sobre, para tentar desenvolver melhor um pouco uma fuga dessa sociedade dessa tradição que a nossa sociedade carrega, e por isso que eu acho que a formação é fundamental, né, para nos ampliar o lastro, para a gente poder pensar diferente, sermos críticos, né, e, sobretudo, praticarmos a empatia. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento,
e te agradeço por isso, né? Porque você mesmo usou o termo luta, né? E nenhuma luta é fácil, né? Então, eu tenho muita honra de ter saído de um lugar de espectador da luta a ser considerado, me considero hoje um soldado nessa luta, né? Então, eu queria deixar isso registrado e tentar montar na minha pergunta, meio que, a minha pergunta é mais ou menos o seguinte: você comentou no inicinho que você participou de uma reunião lá na CBF, né? E interessante porque a gente fez um trabalho há algum tempo atrás, ver como que os clubes de Belo Horizonte estruturaram as equipes femininas para participarem do Campeonato Brasileiro, e ficou muito nítido que o processo foi extremamente atropelado. O processo foi assim, vamos criar, foram em times de várzea, fizeram um convênio bem às pressas, deram 2 jogos de camisa para as meninas, porque tinham que cumprir com uma obrigação da Conmebol para participarem da Copa Libertadores, né? Exceto o América, que já tinha um trabalho com mais antecedência e mais organizado com o futebol feminino, a gente percebeu essa celeridade, e não algo que fosse legítimo em relação ao futebol feminino, mas só um cumprimento burocrático de uma exigência da Conmebol. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se esse tema surgiu em algum momento aí nas suas discussões, e tentar fazer um link, como nós estamos falando de esporte de rendimento, se você pudesse dar a sua percepção sobre a questão dos atletas transgêneros, sobretudo das atletas transgênero, em relação aos torneios, né, de alto rendimento esportivo, e a gente viu o caso mais recente aí do voleibol feminino, né? Queria te ouvir sobre isso. Mais uma vez, te agradeço. Boa noite a todas e todos aí. Beleza, super obrigada pela pergunta. Adoro quando me perguntam sobre a CBF, porque eu adoro falar sobre a CBF. Né? Então, só para contextualizar, né, como que eu fui parar na CBF. Então, quando eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre o futebol de mulheres, especialmente quando eu fui convidada pelo Museu do Futebol lá em São Paulo para ser a curadora da exposição de 2015, Visibilidades para o Futebol Feminino, como quase não tem registro sobre as mulheres no futebol, eu comecei a fazer contato com jogadoras, treinadoras, mais jogadoras. Em especial, jogadoras da primeira geração, lá dos anos 80, no início dos anos 80, quando caiu o decreto, né? Quando caiu não, quando foi derrubado, né, por força dos movimentos sociais e dos movimentos de mulheres, o decreto que proibia as mulheres de participar de algumas práticas esportivas, dentre elas o futebol. Então, eu comecei a me aproximar de várias jogadoras, e foi criando assim, uma rede de contatos e de conversas que me fez não só chegar até elas, mas a pensar com elas, né, algumas questões do descaso mesmo da CBF para com o futebol de mulheres. Bom, esse envolvimento foi crescendo, né, a gente brigou muito e a CBF instituiu o Comitê de Reformas, e dentro do Comitê de Reformas tinha um grupo de trabalho do seu estatuto, tinha um grupo de trabalho do futebol feminino, coordenado pela Ana Paula Oliveira, a ex-árbitra, e pela Formiga, né, jogadora de futebol. E elas me convidaram para participar desse grupo. Né, esse grupo, então, se reuniu, a gente fez várias reuniões e fez uma série de proposições para a CBF para implementar ou potencializar o futebol de mulheres no Brasil. Quase nenhuma delas foi cumprida. Com a demissão do Vadão e com a entrada da Emily como a primeira coordenadora, a primeira técnica da seleção, a gente festejou muito, mas vocês todos devem ter acompanhado um pouco isso. Ela durou só 10 meses no cargo, mesmo sem ter tido jogos oficiais, enfim, foi demitida. Vou encurtar o caso. Né? E quando ela foi demitida, uma série de jogadoras várias jogadoras começaram a fazer um movimento de resistência, de contestação, e elas me convidaram para escrever um documento junto com elas que falava do descaso da CBF para com o futebol de mulheres. Estou pensando em jogadoras da primeira geração que fizeram isso. Então, a gente combinou de fazer um movimento de lançar internacionalmente esse manifesto. Essa começou a circular em jornais dos Estados Unidos e na Europa,
de imediato a imprensa ligou para a CBF não sabia o que responder, resolveu fazer uma reunião, né, com o comitê, com algumas dessas jogadoras. Como quase todas elas jogavam fora do país, só estava eu aqui, que não sou jogadora, mas eu e a Juliana Cabral, que foi ex-jogadora. Então, a gente foi nessa reunião, né? Enfim, essa reunião foi um demarcador, porque a gente levou uma série de propostas para o desenvolvimento do futebol de mulheres. Logo depois, aconteceu a determinação da FIFA de buscar uma maior equidade de gênero, inclusive porque está percebendo a potencialidade do futebol de mulheres, e logo depois a decisão da Conmebol dos times de camisa que querem participar da Libertadores tinham que ter equipe de mulheres. Isso mudou o cenário brasileiro. Se a gente hoje tem um campeonato brasileiro com Série A e B, 32 equipes participando, é relacionado a essa determinação. Então, eu penso que, por hora, Bruno, é necessário, e ainda que eu tenha críticas bastante grandes ao que determinados clubes fizeram, você deu exemplo, que foi emprestar camisa, ou não criar os departamentos femininos, né, dentro dos clubes, ou apenas pensar na lógica da participação da Libertadores, mas eu acho que a Conmebol fez uma política de indução, uma política afirmativa, eu diria nesse sentido, que foi importante para demandar esse processo. Espero que daqui a pouco tempo não seja mais necessário, né? Mas sem ele, certamente, a gente não teria o que a gente está vendo hoje, né, que é um pouco mais de olhar sobre as mulheres no futebol, é o aumento dos clubes, né, clubes de camisa tendo que assumir equipes, muitas vezes pegando equipes pequenas ou montando equipes para as competições, mas mesmo assim tendo que se preocupar com isso. E isso criou no Brasil um mercado de mulheres de futebol, um mercado da bola de mulheres, que não existia até então. Então, pela primeira vez, esse ano a gente viu, né, as jogadoras trocando de clubes oferecendo salários ou outras estrutura. Então, eu acho que foi importante, acho que ainda é importante, ainda é necessário manter, e tem uma série de restrições, como você já falou, né, mas a minha opinião sobre isso que foi necessário. Sem isso, a gente estaria ainda numa situação pior. A segunda questão, com relação às atletas trans, eu acho um absurdo impedir que as atletas ou os atletas trans possam participar do esporte de alto rendimento. Né? Se o próprio Comitê Olímpico Internacional aceitou essa possibilidade, e aí tem toda uma regulação de como pode participar, as questões que tem, o protocolo, digamos assim, de medição dos hormônios, sobretudo para as mulheres trans, não tem por que não, né? Eu acho que a única desculpa que se tem para não querer fazer é baseada, fundada no preconceito mesmo, né? Porque não haveria, o Comitê Olímpico Internacional não possibilitaria essa participação se não tivesse um controle do corpo, né? Um controle hormonal, digamos assim, fundamentando isso. Eu vi agora, nem li toda a reportagem, nos Estados Unidos, um estado lá já proibiu a presença de atletas trans. Mas eu penso que não tem por que não. Como eu penso também que a gente poderia pensar no esporte como vivenciado, inclusive de alto rendimento, por homens e mulheres, né? Equipes com homens e mulheres. Pensa a Marta jogando um clube de futebol aqui, no internacional, dos homens, eu estou falando. Certamente, no meu time, né? Certamente ela teria possibilidades de ser uma das jogadoras junto com o D'Alessandro e qualquer outro ali que tenha no meu time. Não sei se eu te respondi, Bruno. Silvana, sem dúvida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. A gente vai batendo papo aí para o futuro, porque tem pano para manga essa conversa aí, né? Mas eu tô com você nessa aí. Muito obrigado. Ok. Então, nós vamos para a nossa próxima pergunta, que é da Cláudia. Cláudia, tá aí? Oi, tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Oi, querida Cláudia. Oi, tudo bem? Tudo. Sempre muito bom te ouvir, Silvana. Dá um gás aqui na minha pesquisa em tempos de isolamento.
Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, então, Silvana, só queria compartilhar um pouquinho contigo, como eu estou mergulhada aqui na minha tese, estudando justamente essas questões lazer e mulheres, gênero. Para quem não me conhece, não sabe, eu estou estudando como os movimentos sociais demandam ou não lazer nas suas pautas e os porquês, os como isso acontece, né? Eu tenho acompanhado bastante o SOS Corpo, não sei se você conhece, Silvana, ele é vinculado à União Brasileira de Mulheres, e sobre essa questão que você falou do confinamento agora, ontem mesmo elas publicaram um artigo, elas estão fazendo assim, as mulheres estão publicando como elas estão sentindo esse momento, e aí todo dia sai um artigo assim, e aí elas estavam falando do como as mulheres estão conseguindo lidar melhor com essa questão de estar confinado, até por estar mais acostumado com essa vida da casa, com essa vida doméstica, e o quanto os homens estão precisando sair, ir para bar, romper com o isolamento, porque eles não conseguem lidar com o ambiente da própria casa. Que eu achei bem interessante a reflexão que eles fizeram, que essa mulher, no caso da SOS Corpo, fez ontem. Uma outra questão que eu queria dialogar um pouco contigo, nesses fatores que você elencou aqui, objetificação, a violência, o assédio, as representações, uma coisa que apareceu muito nas minhas entrevistas com as lideranças feministas é o quanto nós mulheres não temos a cultura das vivências de lazer. E aí elas falam, não nos responsabilizando, claro, que isso é tudo consequência desse contexto todo que você muito bem abordou aí, né? Mas assim, o quanto é difícil, mesmo quando a gente tem tempo, quando, se por acaso tem, né, tempo e condições, a gente não sabe o que fazer. Elas citam exemplos, assim, algumas falando da mãe, outras falando de si mesma, de como é difícil para a mulher, quando ela tem tempo livre, o que ela faria? Assim, eu percebo nessas lideranças uma vinculação muito menor com o esporte, claro, do que com as pessoas que tu dialogas, né? Até por ser mais o meio da pesquisa. Mas, assim, para as que não estão nesse meio mais esportivo, elas falam muito dessa dificuldade de, e eu faço o quê? E aí acaba que o lazer delas fica muito vinculado à questão da casa e da família. Então, o lazer delas é o lazer do filho, o lazer delas é o lazer do marido, e aí entra acho que o nosso papel aqui, todos nós que estudamos lazer, de pensar em como é que nós estamos educando as mulheres para romper um pouco com esse círculo em que elas têm o trabalho doméstico, se elas são estudantes, o trabalho doméstico é a universidade, e mais a questão do trabalho remunerado, né, no mercado, e aí quando elas têm um tempo livre, elas às vezes não sabem nem como usufruir desse tempo, para além de todas as questões que você já falou aí, que marcam muito essa vivência do lazer por parte das mulheres. E na questão das trans, aproveitando que o Bruno falou, eu tive uma colega trans no Ministério de Direitos Humanos e ela reclamava muito de nós, da área no caso aqui das práticas corporais, que ela dizia que os professores nas academias, os personagens, não sabem como lidar com uma mulher trans, porque ela tem um corpo que demanda uma certa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que não gosta daquele corpo. E como é que a gente faz? Eu lembro assim que eu fiquei olhando para ela e pensando assim, eu nunca tinha pensado nisso. Então, acho que é mais uma provocaçãozinha aí para a gente pensar junto. Obrigada por tudo aí, Silvana. Vou na sequência aqui. Sheila, fala aqui. Tem mais duas pessoas, a Elis e a Tânia. Mas eu acho que você prefere responder todo mundo junto? Não sei. Eu acho que separado é mais fácil. A gente tem tempo, pode ser separado? Vamos lá. Então, Cláudia, primeiro, super obrigada, né? Prazer te ver. Cláudia está fazendo um trabalho fantástico, estou louca para ver o final dessa pesquisa, tive a honra de ser parecerista no projeto de qualificação, aprendi pra caramba com o que ela está fazendo, então estou super feliz mesmo. A questão do lazer como direito, né? As mulheres, elas muitas vezes não conseguem perceber quais são os seus direitos, né?
por conta de toda essa questão estrutural mesmo, de desvalorização das mulheres no nosso contexto, e daí é uma questão estrutural, a questão de gênero, também tem percebido que às vezes não sabe o que fazer. Por exemplo, quando a gente fez algumas pesquisas aqui em Porto Alegre, apareceu muito isso, o lazer era o lazer dos filhos, ou era levar os filhos para o lazer, né, e o lazer era vinculado com a família. Eu tive uma experiência uma vez que para mim foi muito significativa com empregadas domésticas, né? E uma delas, falando inclusive sobre o lazer, e uma delas me disse uma coisa que foi muito impactante para mim. Ela disse: professor, olha só, o meu lazer, a coisa que eu mais gosto, mas o que eu mais gosto na minha vida é depois que eu chego em casa, ela era faxineira, né, de ter trabalhado, arrumado a casa, a minha casa, arrumado a comida para minha família para o outro dia, né, arrumado tudo, eu sento na minha cozinha, ergo os meus pés na mesa e fumo meu cigarrinho. Quer dizer, ali você coloca em xeque, né, qualquer possibilidade da gente pensar no lazer como, digamos, vinculado às práticas de saúde, né? Ou seja, o espaço, que era o único espaço que ela tinha dela, né, de estar com ela, era o momento que ela sentava, erguia as pernas e fumava o seu cigarrinho. Então, eu acho também, daí acho porque eu não pesquiso isso, né, mas eu acho que há mesmo essa lógica do trabalho para as mulheres, ela é tão incrustada que elas encontram muitas vezes dificuldade de saber o que fazer para si, sem que envolva os outros ou as outras, né? Eu acho que isso é uma questão. Com relação à questão das mulheres trans nas academias, acho que as pessoas trans, elas desconstruíram, elas não desconstruíram ainda, né? Mas elas desestabilizaram tudo que a gente pensa sobre pessoas, gênero, sexo e corpo. Então, é tudo muito novo, essa visibilidade das pessoas trans, ou as pessoas trans rompendo barreiras, enfrentando as dificuldades e entrando em espaços nos quais elas não eram autorizadas a entrar, e não é esse autorizado, não é autorização oficial, não é isso que eu me refiro, mas no qual elas não tinham acesso, fez com que houvesse essa série de incertezas, de não saber como fazer mesmo. No esporte a gente está vendo isso, acho que a gente vê isso na sala de aula, a gente vê isso, né? Quando tem um aluno ou uma aluna trans, muitas vezes as dificuldades. Eu tive um aluno trans no meu grupo de pesquisa e ele relatava coisas que eu ficava chocada, assim, de professor fazer questão de chamá-lo pelo nome de nascimento, que era o nome de mulher, né? Ou de colocar em situações de muito desconforto. Então, eu penso e acho que o que é produtivo da gente pensar com relação às pessoas trans é o quanto elas implodem com o conceito do alto rendimento no esporte, né? No sentido de pensar essa determinação ou essa faltou a palavra aqui, o binarismo, a lógica binária que opera do masculino e do feminino, relacionado com o sexo de nascimento, na lógica do esporte, de que eles são mais potentes do que elas, né? Eu acho que as pessoas trans contribuem para fissurar esse discurso. Eu não estudo muito isso, observo, são mais coisas de observação, viu, Cláudia? Eu tenho pensado. Uhum. Cláudia, você quer fazer mais algum comentário? Não, era isso, foi ótimo. Pode seguir aí a discussão. Uhum. Okay. Vou sugerir que você faça em dupla agora, tá? Ok. Ô, Silvana, e é interessante, né? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar de como o banheiro é algo que organiza isso, essa questão, né? Como que o banheiro, ele vai falar assim, olha, você é homem, você é mulher, olha como é difícil, a pessoa trans, ela não sabe, ou não quista em alguns banheiros, né? Na verdade, teve um caso em São Paulo que ela foi expulsa de banheiros, então é bem complicado. Bom, agora já passando a palavra para Elis e depois para a Tânia. Olá, ei, Silvana. Elis! Que delícia te ouvir, que bom, né, que o Helder faz essas coisas e a turma do Helder faz essas coisas com a gente, né? Mas, Silvana, você falando, e assim, casou demais, porque eu acho que desde que saiu o tema dessa fala sua, eu falei, gente, eu tenho que falar esse negócio com a Silvana.
Estou acompanhando, como todos nós, imagino, né, uma das formas de ocupação desse tempo, né, ou dessas práticas de lazer virtuais, que são as piadinhas, as charges, o que vem no nosso WhatsApp, nos grupos, né, e uma coisa que está me chamando a atenção imensamente desde o começo, eu acho que isso tem que virar um tema, né, aliás, sugestão aí para o tanto de pós-graduandos que nós temos, é a quantidade de ofensivas machistas à relação com a mulher, né? Você foi levantando todo esse caos de limpar a casa, arrumar, cuidar de filhos, etc., e a gente está tendo uma situação imensa de piadinhas de que os homens não suportam ficar nos seus espaços domésticos, porque ele tem que aguentar a mulher, né? E essa ofensiva é uma polarização muito negativa, né? E eu fico pensando, se a gente for trabalhar com uma perspectiva de análise desse discurso, como que ela é forte, como que ela tem sido também massacrante, porque ela está vinculada a esse momento de lazer, de descontração, porque é uma comunicação, mas não é uma comunicação lúdica, e óbvio que a gente também tem algumas piadinhas, enquanto é insuportável talvez ficar com o marido, mas a questão, novamente, do lugar da mulher como algo que incomoda, né, meio que dando uma concessão que esse espaço é dela, mas é para ela ficar lá, porque eu ficar aqui com ela, Deus me livre, é insuportável, né? Para além dos desdobramentos que isso possa ter, com as relações e etc., eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa demonização da mulher, que acaba ocupando também esse lugar de uma das práticas de lazer virtuais, e nesse processo da pandemia está sendo muito enfático. E aí eu queria falar de outras coisas além disso, porque, né, estar virtualmente em comunicação com o mundo faz com que a gente veja um tanto de coisa, né, então eu estou vendo tanto de coisa no YouTube, etc., e como que essa ofensiva tem se mostrado cada vez mais forte entre a gente. Era um pouco isso que eu queria te ouvir um pouco mais, tá bom? Beijo, querida, bom te ver. Bom te ver, Elis, querida. É bom que a gente está vendo as pessoas queridas que faz tempo que a gente não vê, outras fazem mais tempo ainda. Bom demais. Essas tecnologias, o confinamento tem ressignificado o nosso existir, né? Acho que a gente está fazendo uma série de coisas que a gente não fazia. Não, eu acho que, para mim, é simples, é óbvio, não é simples, é óbvio, que está dado aí a desvalorização do espaço doméstico como um espaço que requer trabalho, que tem trabalho. Né? Então, o trabalho doméstico ele é invisibilizado, é como se ele não existisse, ou como se fosse fácil, natural e dado que é das mulheres. Então, circunscrever os homens nesse espaço, no qual, digamos assim, ela, entre aspas, domina, né, faz com que haja o que a gente está percebendo, que esse discurso não só me faltou a palavra aqui, não é do desleixo, da desvalorização do que representam as mulheres no mundo, né? Porque é uma desvalorização como se o cuidado não fosse importante, como se o cuidado da casa não fosse importante, né? Como se aquilo que as mulheres fazem não fosse importante. Essa é uma questão. A outra está relacionada com isso que você falou, que são uma série de brincadeiras e de coisas de não suportar conviver. Por quê? Por que não conseguem conviver? Porque não a trata como igual, né? Se tratasse como igual, o convívio seria fluido, mais tranquilo, mas quando não se trata algo como igual, o convívio é insuportável, porque devem todas aquelas representações de que somos histéricas, que somos loucas, que estamos na limpeza, que não paramos de falar, quer dizer, tem todas aquelas representações, digamos assim, mais normalizadas de uma feminilidade, que é essa feminilidade ou que objetifica as mulheres como algo sexualizado, ou que a considera como menos, como menor, né? E, portanto, tolerar estar com é algo quase insuportável, por isso precisa ir para a rua. Por isso que a violência doméstica está crescendo, né? Vai crescer nesse momento de encarceramento, né? Que foi encarceramento coletivo. E assim, Silvana, querendo ser muito positiva, por um lado também demonstra que as mulheres, de uma certa forma, exercem resistência, né? Essa perspectiva de, tipo assim, eu não vou ficar fazendo isso tudo sozinha, né?
Eu particularmente, não tenho nenhum, estou começando com experiências, assim, de pesquisa usando os meios virtuais, mas, assim, eu tenho achado incrível as coisas, porque eu participo de pouquíssimos grupos, que eu não sou uma pessoa super antenada, eu sou bem pouco antenada com redes sociais, mas, assim, se a gente for fazer uma análise do discurso do que vem, do que volta, é muito interessante, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que estar atenta aí a pensar essas possibilidades também, não só porque estamos em confinamento, mas porque a gente está convivendo com uma geração que com certeza vai se comunicar muito mais rapidamente por esses meios, né? Elias, só tem outra questão, desculpa, te atropelei, outra questão que é da gente pensar, não é questão de homens versus mulheres, porque há muitas mulheres que pensam tanto quanto muitos homens, nesse sentido do que eu estava falando, e que fazem, inclusive, as piadinhas das mulheres que se suportam, quer dizer, e tem uma outra questão que eu acho que está relacionada com o papel da maternagem, ou seja, não são todas as mulheres que estão no espaço doméstico que estão fazendo as atividades, né? As mães estão fazendo, muitas filhas, mulheres, né, que sabem do que significa isso, e também não estão acordadas de colaborar. Né? Então, não basta ser mulher, é nesse sentido que eu queria te falar, se não tem consciência dessas desigualdades. E daí entra uma outra coisa, um demarcador que acho que é bem importante na nossa cultura, que é o papel da maternagem, da mãe, como se a mãe fosse a responsável por tudo. Né? Que vai desde a alimentação de um filho que tem 40, 50 anos, que está dentro da casa da mãe que tem 60, 70, sei lá, né? De uma filha, ou das netas. Né? Então, porque daí pode parecer que está fazendo um discurso assim, homens versus mulheres. A gente tem que pensar que essas discussões, essas desigualdades, elas são estruturais na nossa sociedade. Portanto, elas constituíram a pensar assim. Né? Então, não é... Quero quebrar com essa polaridade, porque muitas mulheres, inclusive, reafirmam esses locais, essas piadas, né, e esse local preso pelo aquilo que algumas mulheres precisam fazer. Né? Com certeza. Obrigada, Silvana. Valeu, bom te ver. Obrigada, igualmente, querida. Obrigada, Elis. Tânia, passo direto para você. Oi, Silvana. Boa noite. Estou com saudades de você. Tempos que a gente não se encontra. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Silvana, você falou várias coisas que me chamam a atenção. Eu queria só retomar duas delas. Que tem, assim, me provocado muito nesses tempos do confinamento, do isolamento, que é a questão do trabalho invisível das mulheres que trabalham nas nossas casas ou na casa das mulheres das famílias de classe média ou classe alta. Eu acho que a gente tem um problema sério que a gente que está no âmbito acadêmico precisa do trabalho delas nas nossas casas, quando a gente está no exercício fora de um confinamento, mas acredito que muitos de nós ainda não esperamos essa mentalidade escravocrata. Eu falo isso porque eu estive vendo em algumas conversas de WhatsApp de alguns grupos, pessoas que trabalham junto, nessa perspectiva de apontar no que a gente pode e o quanto a gente vai estar economizando no período de confinamento. A gente não pode sair, vai economizar com bares, a bebida no bar que é mais caro que a gente toma em casa, as comidas, e outros dizem, bom, com as empregadas domésticas ou com aquelas diaristas que fazem 1, 2 dias na casa da gente, e aí fazendo a conta do quanto não vão pagar nesse período e o quanto essa economia vai ser importante no final do mês. Ou outro, aquela proposta de banco de horas, né? Eu pago agora para ela poder se manter e depois, então, ela vai trabalhar esse tempo que eu paguei adiantado. Né? Então, se ela trabalhava 2 vezes por
Minha casa vai trabalhar 4 porque eu já paguei. E essa lógica, para mim, me parece muito perversa, porque a gente está no confinamento, está no isolamento, fazendo as nossas tarefas, está recebendo por elas, e quando for realizar pós-confinamento, vai receber por elas. Por que para quem trabalha com a gente, eu vou ter que cobrar que ela faça aquilo que ela não pôde fazer por isolamento do qual ela não é responsável? Então, isso tem me pega profundamente, porque eu acho que a nossa mentalidade escravocrata, ela é muito violenta. Então, quanto de nós a gente está montando nas economias na base do sacrifício dessas pessoas? Então, eu acho que a gente está num momento limite da sociedade, é bem aquilo que você fala, né? A escolha, não só governos ou aqueles que têm poderes maiores na sociedade, mas o nosso poder também nessa sociedade de escolher quem vai poder viver, que corpo vai poder ter dignidade no tempo e que corpo não vai poder ter dignidade. E aí eu acho que essa questão foi uma que me pegou forte, porque eu acho que a gente precisa discutir, precisa sobre isso e escrever sobre isso. E a outra coisa foi a sua fala de que nesse tempo você não tem conseguido trabalhar ou pensar muito questões acadêmicas. Essa tem sido para mim uma grande dificuldade, porque eu fico me pressionando cada dia que eu acordo de que eu tenho que realizar, produzir, terminar de escrever um artigo, fazer isso, e a minha mobilização está num outro lugar, né? A mobilização do meu coração, do meu pensamento, está em que sociedade a gente está vivendo agora e o que a gente está construindo a partir desse agora. E aí eu queria te ouvir, porque eu não sei se as outras pessoas estão conseguindo trabalhar numa boa, fazer render aquilo que não rende quando a gente está no cotidiano. Esse tem sido uma angústia muito grande minha, né? Eu acho que eu estou, assim, muito pouco produtiva academicamente, né? E eu fui, quer dizer, exigida durante muito tempo de que a gente tem que estar o tempo todo produzindo, o tempo todo mostrando que a gente não abandonou aquilo que é a nossa tarefa, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Um beijo. Um beijo, Tânia, obrigada. Quanto tempo que a gente não se vê. Isso mesmo. Bom ver aqui, obrigada pela tua fala. Eu concordo com tudo quase que você falou, né? Com relação às empregadas domésticas, né, eu tenho me preocupado muito com isso, né? Acho que não é só a nossa herança escravocrata, ela se dá pela via da exploração do trabalho mesmo, das condições com as quais essas mulheres, mas pela falta de consciência de classe, não delas. Mas essas mulheres, elas são objetificadas no sentido mais literal da exploração da força de trabalho. É um trabalho que não é valorizado, e a gente está vendo agora quando tem que fazer o quanto é difícil fazer muitas das coisas, né? O que a gente está vendo, esses movimentos eu tenho visto algumas pessoas estão dando férias para suas empregadas, para não pagar, agora são as férias, né? Eu acho isso falacioso, perverso, opera na lógica do capital, da exploração de uns por bem de outros, é a mais-valia mesmo. Acho que dá para a gente retomar os conceitos clássicos agora do marxismo para a gente pensar isso. Né? Então, além da herança escravocrata, e eu fico por isso que eu falo que não são homens versus mulheres. Quantas mulheres exploram outras mulheres nesse sentido? Né? E, geralmente, as mulheres que são as mais exploradas são as com menos escolaridade, né? As negras, quer dizer, tem uma série de pesquisas mostrando quem está nesse lugar da exploração. Então, eu penso como você, assim, eu acho que o que a gente está vendo
né, nesse contexto de não pagar ou de economizar não contratando, é a perversidade da sociedade capitalista, né? Eu não consigo não pensar em não pagar o salário da pessoa que trabalha comigo nesse período, porque eu sei que esse salário é determinante para a sobrevivência dela e da sua família, né? Então, acho que a gente tem que ocupar esses espaços para falar sobre isso, para dizer da importância que é não romper com esse vínculo, digamos, trabalhista, né? Esse vínculo de mantê-la com as condições, porque todos nós estamos confinados. E pensar o seguinte, que o fato dela estar confinado é preservação da vida dela, das pessoas, da família dela e da nossa família. Né? Esse contexto que ainda me parece que as pessoas, de um modo geral, a partir daí de sexta e de sábado, eu tenho percebido uma retomada das atividades como se nada mais estivesse acontecendo. Aqui em Porto Alegre, eu não saio, mas as notícias, foi todo mundo para a Orla do Guaíba final de semana, o movimento da rua aumentou significativamente, as filas de mercado estão grandes, as pessoas estão indo para alguns espaços, ou seja, não perceberam que um ato qualquer pode demandar no adoecimento de outras pessoas, né? Então, essa é uma questão que eu acho que tem que considerar. A outra, qual foi a outra que você tinha perguntado? Eu escrevi aqui e não sei o que eu escrevi. Não vi, não preocupa não. Não consegui trabalhar academicamente nesse tempo. Eu acho que esse tempo tem que nos fazer perguntar para que serve isso tudo, entendeu? Eu tenho pensado isso. Para que serve isso tudo? Tem coisas que não dá para a gente abrir mão, mas tem uma lógica da exploração do nosso trabalho intelectual, né, que precisa ser considerado. Se vale a pena e por quê. Daí eu penso, sobretudo, a partir das lógicas de avaliação das instituições, que nos cobram uma produtividade com precárias, é uma exploração do trabalho intelectual. Se a gente fala de uma exploração do trabalho doméstico, das empregadas, eu acho que a gente está vivendo quase que esse mesmo processo. Cada vez menos a gente tem condições para... eu acho que essa cobrança de uma produtividade não só acadêmica, mas as pessoas precisam ser produtivas, né, que é a lógica do capital neoliberal, vai sobreviver quem conseguir se manter nisso, ela é muito perversa. Né, e é isso que eu fico pensando, até que ponto o que vale a pena quando a gente está na ameaça. E acho que daí é interessante pensar outra coisa, que é o tal do grupo de risco, né, que também é a configuração de determinadas pessoas como aquelas que... É quase como na época da epidemia do HIV, de nomear alguns sujeitos como grupo de risco. A gente tem noção que esse grupo de risco, na verdade, ele não existe, né, de uma forma tão potente, porque quem está também morrendo com o coronavírus ou com essa pandemia são pessoas que não estão dentro desse designado grupo de risco. Não que essas pessoas não tenham mais vulnerabilidade, mas não é determinante para que sejam elas as primeiras a que morram, inclusive por um critério econômico, né, de fazer o teste para ver se está com o vírus, de ter o acesso a serviços privados ou públicos, né, de tentativa de cura aí. Então, acho que, assim, são coisas, são inquietações, né, e tem que tentar. Eu acho que o que me move, né, particularmente a mim, é falar isso que a gente está falando aqui, entendeu? É conversar sobre esses temas, é conversar sobre isso, que o mundo está em colapso, né? Não voltaremos nunca mais o que éramos, nada volta, mas eu acho que essa experiência, que tem 1/3 de pessoas no mundo que está confinada, está mudando, né, a nossa própria forma de existir, de se relacionar, etc. O que vai dar, não tenho a mínima ideia, mas precisamos recuperar um pouco da vontade de falar sobre algumas coisas. Eu acho que, do meu ponto de vista, o que nós precisamos falar agora é dessas pessoas que são mais vulneráveis à existência do que nós que temos determinados privilégios, sejam eles de classe, sejam eles de raça, sejam eles de moradia, né, de acesso aos serviços, inclusive da tecnologia, que nos faz confinada, mas ao mesmo tempo a gente está aí com não sei quantas pessoas conversando. Quem que tem essa possibilidade? 87, viu, Silvana? Beleza. 87 agora, mas nós chegamos a 125 pessoas aqui hoje. Minha nossa. Todo mundo... Hoje tem palhaço.
Não, e é bonito de ver os elogios que eles fazem a você, a sua fala. E já estão comentando aqui, olha, que é para fazer o panelaço, porque o Bozo está falando, então vamos fazer panelaço mesmo. Vamos fazer o panelaço. Eu estou começando aqui o panelaço. Ó, começou aqui o panelaço. Nossa, sim. que louvor! Ótimo! Oxalá continue. E aqui temos mais o maluco está falando. Depois você vai bater panela. Agora não. Vamos lá. Agora a gente vai conversar com a Roberta. Valeu, Silvana. Um beijo Valeu, grande. prazer te ver, querida. Opa, boa noite, gente. Silvana. Adoro esse sotaque. Eu sou de Recife, mas moro em Caruaru. Tá todo mundo escutando? Tá escutando, Silvana, direitinho? Tô, Roberta. Pronto. Eu sou de Recife, convivo muito, você conhece, com Lívia, com Marcílio, lá da UPE, trabalho com eles hoje lá, certo? Com Marcelo, né? E moro em Caruaru, né? Porque também trabalho em Caruaru, né? Trabalho numa instituição pública, que é a UPE, Universidade de Pernambuco, e numa instituição privada aqui. Então, eu estou vivendo duas realidades diferentes nesse processo. Uma que para as atividades acadêmicas, no sentido de integralização do curso, né? E outra que continua em atividade que eles chamam de atividade remota de forma contingencial, né? Tendo em vista a questão do isolamento social, né? E aí eu estou trabalhando remotamente, também continuo orientando os alunos de TCC, enfim, trabalhando na tese, né? Que também estou fazendo uma tese sobre gênero, mas é na relação de gênero, formação inicial em educação física, estou no início do doutorado agora, porque tive que parar um pouquinho aí a minha vida acadêmica, porque há 10 anos atrás eu tive trigêmeos, eu tive três criancinhas, né? Um menino e duas meninas, que hoje estão confinados aqui em casa comigo e com meu marido, né? E aí eu ouvindo principalmente a fala de Tânia agora, a pergunta, a intervenção dela, né? E a preocupação dela, que é extremamente legítima, né? Me veio na cabeça o conceito que é retratado, acho que foi um post que você fez, Silvana, no seu Facebook, de uma antropóloga, né, que ela fala um pouco, ela chega a abordar, mas não aprofunda por conta do tipo de material, que é sobre reprodução social, certo? A reprodução social e todo o trabalho vinculado e a rede de exploração que está por trás, né, e as redes de resistência, com certeza, por trás dessa noção de reprodução social. E eu vejo muito esse conceito perpassando a inquietação de Tânia, né, que era em cima desse que eu vou falar. Eu moro aqui em Caruaru, num condomínio horizontal, né, e eu, claro, vou fazer minhas caminhadas, estou num confinamento, não consigo ficar em casa o tempo todo, termina sendo liberado para a gente caminhar ao ar livre, né, sou privilegiada, né, nesse sentido. E aí, o que a gente vê? A gente vê muitas babás, né, com as crianças ainda não foram liberadas, não foram mesmo liberadas em momento nenhum, não é que elas não estejam retornando, elas não foram liberadas, e aí, por curiosidade, eu perguntei a uma das moradoras aqui, das minhas vizinhas, né, fulana tá vindo, como é que tá? Ela disse, eu que não vou perder o meu lazer, eu estou trabalhando remotamente, trabalho meu expediente, meu marido também, e a gente aqui não vai perder o lazer da gente, porque a gente não tem que pagar, né? A gente não tem que pagar ela, que ela venha, ela não pode vir. E aí, conversando com essas mulheres, foi interessante, porque elas disseram, eu não tenho como vir, minha filha está sem creche, e eu tenho que deixar na casa da minha mãe, que não poderia ficar com ela, porque teria que estar em isolamento, né? E aí você vê toda essa rede, né, de reprodução social sendo configurada nesse processo, nessa cadeia de exploração, né? O marido geralmente vai explorando, não quer fazer, né, a atividade de casa, as mulheres têm que fazer, por conseguinte, elas não aguentam, né, obviamente, e terminam explorando outras mulheres, né? E aí, citando tanto o movimento, o manifesto dos 99% do feminismo, quando elas trazem, né, a questão do conceito de reprodução social, me vem à cabeça. E quando a própria Bell Hooks diz,
anteriormente, né, que em um momento do movimento feminista, enquanto as mulheres brancas, né, de classe média queriam sair de casa, né, precisavam sair de casa e queriam ganhar o mundo do trabalho, muitas das mulheres que trabalhavam na casa dela queriam estar nas suas casas e não podiam estar, né? E aí eu queria, assim, uma reflexão em cima de uma pergunta bem simples desse preâmbulo. Lazer para quem? Né? Como é que a gente discute esse lazer, né? Em nome de quem, explorando quem, certo? E em cima do não respeito do confinamento, da quarentena, sei lá, de quem, né? Então é isso. Silvana. Diga. A gente ainda tem 2 perguntas. Pelo andar das horas, eu posso já pedir as pessoas para fazer e você responde em bloco? Perfeito. Okay. Então, vou chamar a Marie aqui, por favor. Marie, está por aí? Ô, queridona. Tudo bom? Sempre bom te ouvir, né? Então, na pesquisa do doutorado, eu tenho estudado a questão da experiência com e no lazer dos e das estudantes no ensino médio integrado, né? Numa escola de educação profissional. E aí, pensando quais seriam os diálogos entre essas experiências juvenis e o currículo da instituição. E aí, o que os dados têm mostrado, assim, primeiro que se expressaram 4 coletivos juvenis dentro do espaço da escola, e um entendimento de ressignificação dos espaços de lazer articulados a apropriações identitárias. Então, o que essas estudantes têm feito? Performatizado suas identidades nas vivências de lazer dentro da escola. Então, eu estou voltando lá no que você iniciou, de pensar esses espaços de lazer, que são generificados, mas também são generificadores, e são instâncias pedagógicas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa potência, tanto da escola, mas também desses espaços ressignificados como experiências de lazer, né, para esse processo de apropriação identitária desses jovens e dessas jovens. Não só tem aparecido para a gente a apropriação identitária em relação ao gênero, mas também em relação à raça, etnia, entre outros marcadores sociais. Obrigada. Isso. E, por último, Silvana, antes de você conversar com a gente, o Emerson. Emerson, você está por aí? Oi, estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bem, pelo Isso, horário, pode. né? Eu vou tentar ser mais curtinho aqui. Eu havia registrado algumas coisas. Bem, boa noite, Silvana. Boa noite para todo mundo. Boa noite, eu sou o Emerson. Eu estou aqui no Pará, né? No outro extremo do país. Estamos em estados que um está no extremo sul e outro no extremo norte. Então, é uma vantagem, né? Se a gente pode dizer assim, que esse momento nos oportuniza, né, de conversarmos de diferentes lugares e parecendo que está aqui do lado, né? Então isso é muito legal. Essa ideia do Oricolé de fazer esse tipo de atividade foi uma sacada assim, incrível, e eu estou adorando esses encontros e te ouvir, é um privilégio, né? Não é a primeira vez que eu te ouço. Bem, eu queria comentar duas questões centrais, assim. A Maria, ela tocou em alguns pontos que eu ia, inclusive, tomar como referência aqui, então isso vai ajudar um pouco, mas eu queria que você comentasse um pouco mais, né, sobre essa política sexual que a gente tem vivenciado, né, há um longo tempo, mas que parece que a partir, especialmente de 2018, com o governo Bolsonaro, as eleições, né, que ela teve choques muito mais severos, sob minha perspectiva, né? Mas, assim, como é que isso tem interferido, obviamente, né, nos espaços de lazer? E aí eu queria trazer uma reflexão para ajudar nessa discussão também, que é o seguinte, né? Eu estou fazendo uma pesquisa também de doutorado, né, junto ao Programa de Estudos do Lazer, e a minha pesquisa, ela trata de
sujeitos gays, né? Eu identifiquei inicialmente assim, que participam de uma equipe de vôlei aqui na cidade, aqui no Pará, né? Na cidade de Bragança. E aí eu tenho, antes, obviamente, desse período de quarentena, eu estava acompanhando esse grupo e eu percebi algumas coisas, né? De como que essa política sexual, que eu vou denominar aqui, né? Como hétero, branca, né? Ela interfere e ela acaba limitando o acesso a determinados espaços de lazer aqui na cidade. E eu estou partindo de que elemento, né? Por exemplo, tem uma praça de esportes aqui. E essa praça de esportes, ela tem quadra, arena. E eu percebo duas coisas nessa praça. Primeiro, que a melhor quadra, que tem a melhor iluminação, é sempre ocupada por homens. Sempre, em qualquer horário. Tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. É muito difícil a gente ver um grupo de mulheres, por exemplo, utilizando essa quadra. O grupo de gays também, eles pouco acessam essa quadra, salvo em alguns momentos muito específicos. E uma outra questão, né, que tem interferido também é a questão do horário. Quanto mais tarde da noite o acesso de grupos considerados marginais, né, é maior. Então, por exemplo, quando a gente vai se aproximando das 9, 10 da noite, a gente vê grupos de lésbicas, de gays ocupando a praça, né? Mas sempre em lugares com iluminação baixa, distante de alguns grupos. E aí eu percebo algumas tensões que se dão nesses espaços, mas também práticas de subversão, né? De resistência. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa política sexual, sobre essas práticas subversivas de resistência nesses espaços de lazer, e se você puder, obviamente, né, trazer perspectivas, né, de como as pesquisas podem tratar dessas temáticas, né, o que a gente tem, o que a gente pode ter, né, daqui para frente a partir dessas discussões, como a gente pode avançar no campo da produção do conhecimento, do estudo de lazer, nessa perspectiva. Obrigado. Vixe, Maria. Silvana, é você. Oi, sou eu agora? Isso, é você. Então, para mim, vamos lá. Tentar responder as três numa só. A partir da pergunta... Roberta, prazer te ver. Quanto tempo que eu não te encontro? Não te vejo. As crianças acham que eram bebês. A última vez que eu te vi, tu está me dizendo que já estão com 10 anos, tomei um susto. Estão com 10 anos. É um prazer te ouvir, Silvana. Te ver... e também o Emerson, né? Bom, eu acho que a pergunta é lazer para quem e que lazer, né? Talvez a gente pudesse pensar nesse sentido. Eu penso nos espaços de lazer como espaço de, não só como um direito, mas como empoderamento, um espaço de empoderamento de determinados sujeitos e determinados grupos. Acho que essa lógica desse empoderamento, eu fico pensando por que as pessoas escolhem fazer determinadas práticas de lazer. Fora esse discurso um pouco falacioso, estou falando nas práticas esportivas, né, de que a atividade física é saúde, nem tanto, essa lógica associada aí com saúde e com embelezamento e etc., e estética, né, para homens e para mulheres, não estou falando nisso. Mas eu acho que a questão dos espaços de lazer como agrupamentos de pessoas que partilham de experiências próximas, né, e que se reconhecem nesses espaços e se empoderam nesses espaços. Eu falo isso muito com a minha experiência com o futebol de mulheres, né? Às vezes eu fico pensando, são condições tão adversas que muitas delas vivem, e elas continuam fazendo como esporte e como uma prática de lazer, porque ali elas se reconhecem entre iguais e ali elas afirmam uma identidade que as constitui e também se empoderam. Então, acho que tanto o que a Marie estava falando do contexto das práticas no contexto escolar de determinados grupos, acho que é bem complexo, eu não entendi mesmo a tua pergunta, no todo da tua pergunta, mas eu diria que o espaço do lazer é um espaço de resistência, né? E daí pensando com o Emerson também, né?
os exemplos que você traz é um pouco daquilo que eu tinha falado, quer dizer, tem determinados grupos que são aqueles que são mais autorizados, digamos, na nossa sociedade a definir quem pode fazer o quê, né? Então, os homens héteros, homens de classe média, homem branco, eles ocupam determinados espaços de lazer mais que outros grupos. Você deu a sua experiência aí no Pará, né? Isso não é culpa dos homens hétero, branco, não estou querendo dizer isso, mas são questões, são formas de opressão que historicamente foram se constituindo na nossa sociedade, que são demarcadas pela heterossexualidade, que são demarcadas pelas questões raciais, que a gente também não pode deixar de pensar nesse sentido. Então, e o lazer, ele não está longe disso, a apropriação de todos os espaços, né? Se a gente pensar que o direito de existir, ele é distinto na nossa sociedade, a gente tem que pensar que o direito do lazer, ele também é distinto, né? E isso tem uma relação com aquilo que eu comecei a falando. Quem vale mais? Que vidas que importam, né? Poderiam pensar, que vidas que importam, né? Eu fiz uma miscelânea aqui, mas o que eu queria meio que pensar, né? Que bom se essa experiência do confinamento nos desse mais força para a gente ter mais empatia com determinadas pessoas e grupos, e não só empatia, mas ter mais força e vontade política de estar junto de quem merece estar junto. E a gente se dá conta do papel de privilégio que a gente tem diante da vida, né? De tudo que está acontecendo, né? A gente vai ter, do meu ponto de vista, daqui umas semanas, vai começar a acontecer um extermínio quase, porque eu daria para pensar que é quase um extermínio do que vai acontecer pelas faltas de condições que várias pessoas têm de acesso, né, a determinadas questões básicas. Enfim, eu acho que tem muita coisa para pensar, mas eu queria um pouco fechar isso. Eu sei que eu não respondi, não estou enrolando, né, mas quando eu falo que eu não estou tendo um pouco assim de tesão de fazer coisas acadêmicas, é porque que sentido tem isso tudo se a gente não tiver com agora aquelas pessoas que estão mais em situação de vulnerabilidade? E daí as mulheres, elas estão na zona de frente, né, da vulnerabilidade, por várias das questões que eu já mostrei antes, sobretudo pelo papel que elas são as cuidadoras, né? Eu estou cuidadora, não era cuidadora só no campo da saúde, mas pesa sobre ela esse espaço da maternagem e do cuidado, não tanto de si, mas do entorno. E é um pouco isso que eu quis falar. Então, pensar o lazer nesse tempo, ele não me entendam mal, Helder, não me entenda mal, é pensar pouco diante dos desafios que a gente está vivenciando, que é quase que o direito de existir. Quem vai ficar e quem não vai, enfim. Sei lá. Só para finalizar, a antropóloga, né, que você falou, Roberta, é um texto da Débora Diniz, que ela publicou essa semana. Débora Diniz, antropóloga da UNB, que teve que sair do Brasil, exatamente fazendo vínculo com o que o Emerson falou, essa política, né, que a gente viu emergir, sobretudo com o governo Bolsonaro e com todas essas ideias fundamentadas em princípios religiosos, nem diria cristãos, mas esse fundamentalismo religioso, né, que tem agravado uma série de questões, sobretudo aquelas relacionadas com gênero e sexualidade no nosso país, e ela teve que sair do Brasil exatamente isso, porque é uma mulher que defende o direito ao aborto, o direito que a mulher possa optar, né, sobre o seu corpo, ser dona do seu próprio corpo. Ela fala um pouco isso, que talvez a experiência da pandemia, elas nos leve a ter um olhar mais feminista sobre o mundo, né, a partir dessa experiência do cuidado. Não sei se eu sou tão otimista quanto ela, quizá pudéssemos sair daí pensando em questões como essa, né, e feminista, eu volto àquela afirmação que eu fiz, que homens e mulheres pensar que há diferenças, né, e que a gente pode melhorar. Enfim, já nem sei mais o que eu estou falando. Depois de uma taça de vinho, de estômago vazio, eu não sei para onde eu vou. Não, Silvana, você está ótima. Queria
aqui te dizer que encerraram as perguntas, mas eu queria te dar um feedback antes de você, né, que você leia as mensagens. Dizer que todos nós estamos muito felizes, as pessoas aqui apontaram o quanto sua fala contribui nesse momento para a gente olhar o mundo, criar processos de leituras, né? Então, tem muitas falas interessantes, depois vale a pena você olhar o chat aí, ver como as pessoas te agradecem, tá? Por isso. E aí, eu faço um agradecimento em nome do Oricolé, que hoje eu estou representando aqui. Agradeço por sua participação, por sua fala, por suas contribuições. Peço desculpa novamente, na hora eu acabei mexendo ali, vi outra Simone aí, misturaram os nomes, mas eu tenho clareza de quem você é, do seu carinho, comigo também, que nós já tivemos em alguns momentos juntas, e queria deixar aqui, então, esse agradecimento em nome do grupo, tá? Eu vou passar a palavra para o Helder, que como o nosso coordenador, Mó, e o Kate convidou, né, ele encerra todo esse bate-papo, ele tem cuidado desse lugar de comunicação com muito carinho também. Muito obrigada por todas as respostas. Silvana, querida, eu queria agradecer mais uma vez, né, assim, eu sei da dificuldade que você relatou no início, né, também estou um pouco assim, a dificuldade de fazer alguma coisa, né, porque a gente fica escutando as coisas na televisão, a ansiedade que bate, enfim, tudo isso. Então, em relação a isso, eu queria te agradecer muito mais, porque eu sei que você fez isso por todo o carinho que você tem por nós, então quero te agradecer muito por isso, e dizer que, assim, nesse momento, os amigos, amigos e amigas são o que importa, né? Então, valeu demais, e, assim, de certa forma, acho que a gente tem... Eu tenho lido até os comentários aqui, depois você vai poder ler, como a Sheila falou, mas, assim, ocupar esse espaço também, esse tempo, com essas falas, com esses debates, também nos fazem nos fortalecer um pouquinho, né? Então, obrigado por nos fortalecer, por nos trazer essa mensagem legal. Então, quero te agradecer mais uma vez. Vou passar a palavra para você já no final, você finaliza, mas quero de novo convidar a todos e a todas para a semana que vem. Nós vamos ter o Rafael Fortes, nosso parceiro da Unirio, para falar sobre lazer e tecnologias, tá? Então, Silvana, um beijão, e a última fala é sua, claro. Amorzinho, super obrigada, fiquei muito feliz, mas eu queria... Está dando uma microfone aqui. Mas eu queria pensar que esse desânimo ele não é só agora por conta da pandemia. Eu acho que o governo Bolsonaro jogou em cima de nós um balde de desânimo. Né? Quando a gente começa a perceber o desmonte das políticas públicas, o recuo dos avanços, a exacerbação do discurso de ódio, a potencialização de determinados grupos econômicos explorando cada vez mais outros grupos, a precarização do trabalho, a precarização do trabalho das mulheres, a precarização do trabalho dos homens. Quer dizer, a gente está vivendo, desde o início desse governo, um desmonte e uma prática recorrente de fazer com que a gente perca a vontade de resistir e de continuar. O que, do meu ponto de vista, tem que ser encarado exatamente o contrário. Quanto mais porcaria eles fazem, mais a gente tem que resistir. Então, se esse determinado momento a gente está meio impactada, primeiro que acho que a gente não conseguiu, eu particularmente não consegui assimilar tudo que está acontecendo desde que esse governo assumiu. Acrescido a isso, essa questão da pandemia, né, que é uma ameaça a todos nós, e a certeza de que as pessoas mais vulneráveis serão aquelas que serão eliminadas do processo. Enfim, mas dizer que tudo isso também só vale a pena porque a gente pode contar com os amigos, com as amigas, com as pessoas que estão na frente de luta, as pessoas que estão resistindo. E eu queria terminar pensando que, apesar de tudo isso, Helder, a vida é uma festa, né? Que é uma expressão do Helder, e a gente tem que fazer, trazer cada vez...
acho que a nossa função agora é trazer mais pessoas para essa festa e tentar fazer com que algumas outras pessoas não sejam impedidas de participar dessa festa por questão de gênero, de raça, de classe social e de sexualidade. Enfim, é isso. Obrigado, querida. Muito, obrigada, gente. Tchau, gente. Até semana que vem, então. Até semana que vem, com o Rafael. Isso. Tchau. Obrigada, Silvana. Obrigada a vocês. Tchau. Um beijo, foi ótimo, viu? Bom descanso. Bom descanso. Vamos para a panelada agora, bater panela. Já acabou, gente. A panela aqui já acabou. Alô, gente. Obrigado, então. Até mais. Valeu. Tchau. Aí, Silvana, aqui, ó, o pessoal está aqui falando ainda, ó, agradecendo. Olha que bonitinho. Aonde que eu vou conseguir ver isso depois, Sheila? Você viu o chat aqui do lado? Você consegue ver agora os comentários. Mas eu vou te mandar o gravado, tá? Achei aqui. Achou? Então, aí do lado você vê desde o início as conversas. Entendi. Inclusive... só complementando, tiveram pessoas que quiseram fazer inscrição depois, mas devido ao número de inscrições que a gente já tinha, ao formato que a gente estava respondendo, nós não aceitamos. Então, por exemplo, a Kellen queria fazer pergunta, o Francisco aqui expressou as perguntas dele, você vai ver aí direitinho. Estou olhando aqui, Cláudia, Denise, Sueli, legal. Obrigada.